Seja bem-vindo ao canal de filosofia, a filosofia do Espiritismo. Nascida no dia 9 de setembro de 1786, em Confort, na França, não muito longe de Genebra, Jane Marie Hendon seria a mais velha de 4 meninas, saída de uma família de pequenos proprietários que gozavam de uma certa influência e de respeito nos arredores aonde viviam. Jane Marie era uma criança com 3 anos de idade quando a Revolução estourara. A partir de 1790, era obrigatório para o clero fazer um juramento de apoio à Constituição Civil do Clero. Numerosos sacerdotes, fiéis à Igreja, recusaram-se a fazer este juramento. Eles foram expulsos de suas paróquias, alguns sendo condenados à morte, e outros tendo que se esconder para escapar às perseguições. A casa dos Hendons tornou-se um refúgio para esses sacerdotes. Alguns, não suportando, fugiriam para a Suíça. O bispo de Annecy encontrou asilo sob o falso nome de Pierre. Jane Marie ficou fascinada por este peão que era tratado melhor do que os outros. Em uma noite, já menina, ela o descobrira celebrando uma missa, e isso passa a ser algo altamente divino. Foi nessa atmosfera de fé, exposta aos perigos da denúncia, que Hendon foi educada. Ela fez sua primeira comunhão em uma noite de luz de velas, no porão de sua casa. Esse ambiente excepcional forjara o seu caráter. A morte de seu pai, em 12 de maio de 1796, e a de sua irmã mais nova, aos 4 meses de idade, em 19 de julho do mesmo ano, abalara toda a família. Hendon, ciente de sua responsabilidade como a mais velha, ajudava sua mãe, especialmente no cuidado com as irmãs mais novas. Nos dias seguintes ao terror, lentamente a vida começara a desenvolver uma nova normalidade. A mãe de Hendon, preocupada com a educação da sua filha,
mandara para o internato das irmãs Ursulinas em Gex. Lá, Jeanne Marie ficara 2 anos. Ela era muito inteligente, mas sua educação foi essencialmente prática. Durante os seus passeios na cidade, ela descobrira o hospital onde as filhas da caridade cuidavam dos doentes e desejou se juntar-se a elas. Tendo decidido juntar-se às Filhas da Caridade, em 25 de maio de 1802, Rendin, já com 17 anos de idade, entra na comunidade e toma então o nome de Rosália, ou Irmã Rosália. A jovem Irmã Rosália sofria de uma constituição delicada que fora abalada pela reclusão exigida das noviças e pela falta de exercício. Aconselhada por seu médico, Irmã Rosália fora mandada para a casa das Filhas da Caridade, por onde ficou por mais de 54 anos. Mouffetard era então um dos bairros mais pobres da capital francesa, com rápida expansão, com a pobreza em todas as suas formas, psicológicas e espirituais. As casas eram arruinadas e úmidas, as ruas estreitas e precárias, com riachos de lama correndo por entre elas. Neste ambiente, Rosália fizera o seu aprendizado, acompanhando as irmãs em visita aos doentes e aos carentes. Entre esses momentos, ela ensinava catecismo e as leituras para as meninas aceitas nas escolas livres. Em 1807, rodeada pelas irmãs da comunidade, fez então os seus votos para servir a Deus e aos pobres. Em 1815, Irmã Rosália se tornara a serva superiora religiosa local de sua comunidade. Seus pobres, como ela passara a chamá-los, tornaram-se mais e mais numerosos durante esses momentos difíceis. Trabalhara com o Departamento do Bem-Estar estabelecido pelo governo napoleônico, na administração de um programa que fornecia vale para carvão e para alimentos. Enviava as suas irmãs a todos os recantos ocultos da paróquia de São Medardo, levando suprimentos, roupas, cuidados e uma palavra reconfortante. Rosália lidava com os pobres com grande consideração, supondo que eles são muito mais sensíveis à maneira com que alguém lhes ajuda do que com o próprio auxílio em si. Um dos melhores meios de fazer o bem para os pobres, afirmou ela, é mostrando-lhes respeito e consideração. O exemplo de Rosália animava as suas irmãs. Ela sempre encontrava força em dizeres do fundador das Filhas da Caridade, São Vicente de Paulo. Ide e visitai os pobres, dizia São Vicente. Ide 10 vezes ao dia, e 10 vezes ao dia encontrarás a Deus. Estareis
E entrareis em suas casas pobres, mas lá é que encontrareis a Deus. Religiosas superiores de outras cidades enviavam postulantes e irmãs jovens para que Rosália as treinasse. Alocava em sua casa durante um período. A uma de suas irmãs em crise, ela deu este conselho: o que é o segredo de sua vida? Se queres que alguém te ame, deve ser a primeira a amar. E se nada tens para dar, dá a si mesma. Com o aumento e o número de irmãs, a oficina da caridade passara-se então a Casa da Caridade, como uma clínica e uma escola. Ela via nisso o chamado da providência de Deus. Para assistir a todos que sofriam, Rosália abrira uma clínica gratuita, uma farmácia, uma escola, uma creche, um centro de saúde para as mães, um clube para os jovens trabalhadores e uma casa de repouso para os idosos sem recursos. Organizava cursos de costura e de bordado para as meninas e todas as mães carentes. Logo, toda uma rede de serviço de caridade seria estabelecido para combater a pobreza. Irmã Rosália era muito consciente da forma de receber os desvalidos. Seu espírito de fé via neles o próprio Cristo. Lembrai-vos, dizia ela, Nosso Senhor esconde-se por trás daqueles farrapos. Humilde em sua autoridade, Irmã Rosália corrigia a todos com grande sensibilidade e tinha o dom de consolar. Seus conselhos, ditos de forma justa e em dado momento para todos com muito carinho, e isso lhes penetrava a alma. Ela sabia rodear-se de colaboradores eficientes e dedicados. As doações fluíam rapidamente na medida em que os ricos eram incapazes de resistir aos seus pedidos. A antiga realeza não se esquecia dela em sua generosidade. Bispos, presbíteros, o embaixador da Espanha, o rei Carlos X e os homens mais ilustres de posse e da cultura, até mesmo o imperador Napoleão III e sua esposa foram vistos muitas vezes em sua presença. Rosália tornara-se o centro de um movimento de caridade que caracterizaria Paris e a França na primeira metade do século XIX. Sua experiência fora de valor inestimável para a juventude. Em 1833, Irmã Rosália passou a orientar os primeiros membros da Sociedade de São Vicente de Paulo. Entre estes, o bem-aventurado Frederic Ozanam, cofundador da Sociedade de São Vicente de Paulo, e o venerável Jean-Léon Le Prévost, futuro fundador dos religiosos de São Vicente de Paulo, eram presenças ilustres e assíduas à sua casa. Eles vinham com outros amigos até Rosália em busca de orientação para suas realizações e projetos. Em 1840, auxiliou a restabelecer as Senhoras da Caridade, as quais ajudavam nas visitas domiciliares. É então que em 1851 assumira a direção de um orfanato.
Irmã Rosália também formou uma relação com a superiora do Bom Salvador em Caen e pediu que ela também recebesse aqueles irmãos em necessidades. Tinha uma atenção toda particular para com os presbíteros e religiosos que tinham sérios problemas psiquiátricos. As epidemias de cólera seguiam-se uma atrás da outra. A falta de higiene de recursos mantinham a virulência. A dedicação que demonstravam e os riscos assumidos por Rosália e por suas companheiras foram além da imaginação. As irmãs assistiam aos vivos, acompanhavam os moribundos e enterravam os mortos. A própria Rosália fora vista muitas vezes apanhando cadáveres nas ruas de Paris. Em fevereiro de 1848, batalhas sangrentas marcavam um conflito entre a classe trabalhadora e a elite. O arcebispo de Paris, Denis Auguste Affray, fora morto ao tentar intervir. Irmã Rosália ficara profundamente triste pelo fato ocorrido, mas ela mesma era surpreendida ao ser vista nas barricadas para tentar ajudar os combatentes feridos sem considerar suas lealdades políticas no conflito. Sem qualquer receio, arriscando sua vida nesses confrontos. Sua coragem e senso de liberdade comovia até mesmo os jovens combatentes. E no ano de 1852, Napoleão III decidira dar-lhe a Gran Cruz da Legião de Honra. Ela se prontificara em recusar esta honraria, mas Jean-Baptiste, superior geral da Congregação da Missão e das Filhas da Caridade, fez com que ela aceitasse, em nome de toda lealdade a Deus. Sempre com a saúde frágil, Irmã Rosália pouco se permitia descansar, superando a fadiga e as constantes febres. No entanto, a idade e a enfermidade crescente e a quantidade de trabalhos a serem realizados eventualmente minaram-lhe a resistência e o ânimo. Durante os últimos 2 anos de sua vida, ela perderia a visão progressivamente. E em 7 de fevereiro de 1856, depois de uma enfermidade breve, mas aguda, falecia Irmã Rosália. A comoção fora intensa no distrito e em todos os níveis da sociedade de Paris e do interior. Após o rito funeral na igreja de São Medardo, a sua paróquia, uma grande multidão emocionada seguira seus restos mortais para o cemitério de Montparnasse. Toda a sociedade, na mais alta elite, até a mais pobre de Paris, foram dar-lhes o seu último adeus e o respeito
para com esta freira extraordinária. L'Univers, o principal jornal católico da época, escrevera no dia seguinte à sua morte: nossos leitores entendem o significado da tristeza que sobreveio aos pobres de Paris. Ao seu sofrimento juntam-se as lágrimas e as orações dos desafortunados. Em seu túmulo simples, encimado por uma grande cruz, estão gravadas as palavras de reconhecimento. A irmã Rosália de seus amigos gratos, os ricos e os pobres. Cai a noite em Paris. No datado de 1860, quando toda a Europa novamente seria sacudida pela vontade divina, Irmã Rosália, agora em espírito, manifesta-se, sua alma doce e suave, aproxima-se de uma jovem que participava do maior evento do século XIX e, tomando-lhes as mãos, escreve uma mensagem que logo mais tarde se imortalizaria em um livro intitulado O Evangelho segundo o Espiritismo. Irmã Rosália, com a alma resplandecente e fiel a Deus, obedece o pedido do doce e meigo Nazareno e escreve para Allan Kardec: a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros
o que quereríamos que nos fosse feito. Toda religião, toda moral se encerram nestes dois preceitos. Se eles fossem seguidos no mundo, todos seriam perfeitos. Não haveria ódios, nem ressentimentos. Direi mais ainda, não haveria pobreza. Por quê? Do supérfluo da mesa de cada rico, quantos pobres seriam alimentados? E assim, não mais se veriam, nos bairros sombrios em que vivi, na minha última encarnação, pobres mulheres, arrastando consigo miseráveis crianças, necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possível aos infelizes. Dai, para que Deus vos retribua um dia o bem que houverdes feito, para encontrardes ao sair de vosso invólucro terrestre um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que provei ao encontrar no além aqueles a quem beneficiei na minha última vida terrena. Amai, pois, ao vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que o desgraçado que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe. E então, qual não será o vosso desespero ao reconhecê-lo depois no mundo dos espíritos? Quero que compreendais bem o que deve ser a caridade moral que todos devem praticar, que materialmente nada custa e que, não obstante, é a mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. O que menos fazeis neste mundo inferior em que estáis momentaneamente encarnados. Há um grande mérito, acreditai, em saber calar, para que outro mais tolo possa falar. Isto é também uma forma de caridade. Saber fazer-se de surdo quando uma palavra irônica escapa de uma boca habituada a caçoar, não ver o sorriso desdenhoso com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se julgam superiores a vós, quando na vida espírita, a única verdadeira, está às vezes muito abaixo. Eis um merecimento que não é de humildade, mas de caridade,
pois não se incomodar com as faltas alheias é caridade moral. Essa caridade, entretanto, não deve impedir que se pratique a outra. Pelo contrário, pensai, sobretudo, que não deveis desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É necessário lembrar incessantemente que o pobre repelido talvez seja um espírito que vos foi caro e que momentaneamente se encontra numa posição inferior à vossa. Tive a oportunidade de reencontrar na vida espiritual um dos pobres a quem pude, por felicidade, ajudar algumas vezes na terra e a quem hoje me cabe implorar por seu auxílio. Lembrem-se de que Jesus disse que somos todos irmãos e pensem sempre nisso antes de rejeitarem o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensem naqueles que sofrem e orai. Se você gostou, aproveite, clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem.